Graça e paz, amados. Hoje nós vamos refletir no livro de 2 Reis, capítulo 6, do verso 15 ao verso 18, que assim nos diz: Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: Ai, meu senhor, que faremos? Respondeu ele: Não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Ó Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. Eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere de cegueira esta gente, peço-te. E o Senhor os feriu de cegueira, conforme o pedido de Eliseu. Quando o mal nos cerca, o rei da Síria fazia guerra a Israel. O rei sírio reuniu o seu conselho e traçou estratégia para surpreender o exército israelita. Só que todos esses planos fracassavam, porque Deus revelava ao profeta Eliseu e este transmitia ao rei de Israel. Pensando que havia um traidor, um X9, um dedo duro entre eles, o rei sírio procurou saber quem era. Um dos servos sírios disse ao rei que não era ninguém deles, mas sim o profeta Eliseu, que denunciava os planos ao rei de Israel. Eliseu tinha o poder de revelar até o pensamento do rei, mesmo quando este estava em seu aposento, em seu quarto. O rei sírio, enfurecido, procurou saber onde se encontrava o profeta e enviou o seu exército para prendê-lo e trazê-lo perante ele. Eliseu estava na cidade de Dotã, e em chegando lá de madrugada, o exército sírio cercou a cidade. Ao amanhecer, bem cedo, o servo de Eliseu saiu e logo avistou o exército inimigo cercando a cidade. Então disse ele a Eliseu: Ai, meu senhor, que faremos? Esta é uma boa pergunta. O que fazer quando se está cercado pelas adversidades da vida? Primeira coisa, não temer. Não ter medo. Foi o que disse Eliseu ao seu servo: não temas. Como já dissemos, meus amados irmãos, o medo não procede de Deus. Ele é uma arma de Satanás para arrefecer nossa confiança e dependência divina. Por esse motivo é que a palavra de Deus está repleta dessa expressão: não temas. Quando o patriarca Isaque, em sua peregrinação na terra da promessa, chegou à cidade de Berseba, Deus apareceu e disse-lhe: não temas, porque eu sou contigo. Gênesis 26, 24.
Quando os israelitas se viram em perigo, cercados pela frente o grande mar, por trás o exército faraônico e pelas laterais as montanhas, Deus, através de Moisés, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento que hoje o Senhor vos fará. Êxodo 14, 13. Quando os discípulos se viram diante de uma grande tempestade e o barco começou a encher de água, foram até Jesus, que se encontrava dormindo no barco, e disseram: salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. Ao que lhes respondeu Jesus: por que temeis? Mateus 8, de 23 a 26. O Senhor não quer que temamos, porque Ele está conosco no barco da nossa vida. Ele não quer que temamos, porque Ele tem tudo sob o seu controle. Ele não quer que você tenha medo, Ele quer que você tenha fé, que confie nele. A segunda coisa que devemos fazer quando nos vemos cercados pelas adversidades da vida é declarar nossa confiança em Deus. Quando Eliseu disse ao seu servo: não temas, ele disse o motivo por que ele não deveria temer. Porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. Deus está conosco em toda e qualquer situação, meu amado. Não importa o tamanho do problema, Deus é maior do que tudo e a sua presença nos assegura a vitória. Foi o que o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 4. Olha o que ele nos diz: filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você agora entende porque Eliseu disse ao seu ajudante: não temas? Você agora entende porque Deus nos diz na sua palavra: não temas? Nós precisamos, irmãos, aprender a declarar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, como fez Eliseu e como fez o salmista no Salmo 118, verso 6. O Senhor é por mim, não temerei. Que me pode fazer o homem? A terceira coisa a fazer é orar ao Senhor. O verso 17 diz que Eliseu orou. A oração é preponderante em todos os momentos de nossa vida, principalmente nos momentos críticos, quando não vemos nenhuma saída. Pena que ela é pouco usada por muitos. Preferimos muitas vezes o desespero, a aflição, a busca de solução pelos nossos próprios esforços. Devemos orar para que Deus abra os nossos olhos e nos mostre o livramento que Ele já tem preparado para nós. Eliseu orou e Deus mostrou ao servo do profeta o que ele não estava vendo com seus olhos naturais. De um lado, ele viu um exército humano. Do outro lado, um exército celestial
dando proteção e livramento ao servo do Deus Altíssimo. Devemos orar também para que Deus feche os olhos dos nossos inimigos, a fim de que eles não nos façam mal algum. Diz o verso 18: quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere de cegueira esta gente, peço-te. E o Senhor os feriu de cegueira conforme o pedido de Eliseu. É preciso, irmãos, perceber que estamos cercados de pessoas que não querem o nosso bem. Pessoas muitas vezes invejosas, ambiciosas, gananciosas. Às vezes a inveja não está relacionada àquilo que você possui. Às vezes, esse tipo de inveja está relacionada à sua vida pessoal, à sua vida de relacionamento com Deus. Elas gostariam de ter esse mesmo relacionamento que você tem com Deus, mas não conseguem. Às vezes, essas pessoas estão debaixo do nosso teto, ou fazem parte da igreja a qual nós pertencemos. Lembremos-nos da advertência que Jesus nos fez. Em Mateus capítulo 10, verso 36, ele diz: assim os inimigos dos homens serão os da sua própria casa. Quando o mal nos cercar, nos deixando aparentemente sem saída, lembremos dessas 3 atitudes que precisamos ter. Primeira, não ter medo. Por maior que seja o seu problema, não tenha medo, pois o que está conosco é bem maior e mais poderoso. Pois o que está comigo e com você é o Senhor dos exércitos, o El Shaddai, o soberano Deus. Faça a sua declaração de fé e confiança nesse Deus tremendo e bem presente, como fez o salmista no Salmo 46, verso 7. Diz ele: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E por fim, ore, peça a Deus que mande o seu socorro para esses momentos difíceis. Ele há de nos revelar a solução que Ele já tem preparado para essa situação. O salmista no Salmo 46, verso 5, a parte B, ele diz: Deus o ajudará desde o raiar da alva. Que assim seja, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Oremos. Senhor Deus, Deus tremendo e maravilhoso, nós te louvamos, ó Deus, porque, como a tua palavra nos revela, nos mostra, quando nós estivermos cercados pelo mal, em que os nossos olhos não contemplam nenhuma saída, o Senhor já tem reservado um meio de escape.
e assim mostra o teu livramento, o teu socorro. Nós te louvamos porque tu és um Deus que nos ajuda e nos socorre, mesmo diante dos problemas, o mais difícil que pareça ser. O Senhor sempre tem uma solução. Por isso nós te pedimos que o Senhor possa fortalecer a nossa fé e a nossa confiança, para que diante desses momentos adversos, nós possamos declarar em alto e bom som que o Senhor é o nosso Deus, é aquele que nos dá vitória. Por isso nós, desde já, louvamos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meu amado, e até o nosso próximo vídeo.